guardado no teu coração, meu amado. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Então louve ao Senhor. Totalmente amável, és totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custo ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custo ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Glória ao Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Então prostre-se diante dele. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente
adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei,
abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque poderíamos estar em outras circunstâncias, nossas vidas, longe do teu amor, longe da tua proteção, mas a tua graça nos alcançou, Jesus. Nós te agradecemos por isso. O teu amor infinito, o teu amor que não cabe no nosso entendimento, o teu amor que é grandioso, que é misericordioso, nos alcançou. Nós te louvamos por isso, Senhor. E nós declaramos que Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que ama cada um de nós e é um Deus que na eternidade ousou nos amar. Ousou criar um ser que se repudiaria o Teu amor, que diria não para as Tuas ordenanças, mas o Teu Filho se entregou. E pudemos então desfrutar da salvação nele. Pudemos então ser resgatados do pecado, do mundo de trevas, do mundo de perdição. Podemos ser restaurados por causa desse amor tão grande, que é tremendo, que alegra o nosso coração, que enche a nossa vida de sentido, que enche o nosso espírito de vigor. Nós te adoramos, nós te louvamos e declaramos que somos teus, que esta igreja, que esta congregação vive para te adorar. Aleluia. Boa noite, amada igreja. Eu me chamo Débora Stephanie. Eu sou filha do pastor David Delmisson. E o motivo de eu estar aqui hoje e não ele é porque, infelizmente, a partir de segunda dessa semana, ele adoeceu. E hoje ele deu entrada no seu internamento no Hospital São Domingos, aqui em São Luís do Maranhão. Então, desde a semana passada, ele me deixou incumbida dessa responsabilidade de trazer a mensagem hoje à noite para todos os irmãos. Eu agradeço a compreensão e eu espero que também vocês entendam que eu não sou um pastor, não quero ser pastora, mas o Senhor me deu a graça e o privilégio de aprender um pouco sobre o ministério pastoral, sobre a pregação expositiva, e é esse meu objetivo hoje, trazer a palavra de Deus pura e simples a todos os que querem ouvir. Muito obrigada por essa oportunidade e continuem conosco, orando sempre. Hoje eu vou dar continuidade à palavra de Filipenses, que o pastor Davi tem pregado todas as terças-feiras no Tadel da nossa igreja e disposto também aqui no canal. E hoje, domingo, dia 19, eu vou estar compartilhando um pouquinho mais dessa palavra com vocês. Eu peço que todos abram a Bíblia em Filipenses 2, a partir do versículo 12. Nós vamos acompanhar hoje dos versículos 12 ao 18 e vamos prosseguir assim, aprendendo mais acerca do Senhor. Primeiramente, antes de começar mesmo com a mensagem, enquanto vocês vão abrindo também a Bíblia de vocês, eu quero orar nesse momento. Nós sabemos que temos um pedido específico, além de todos os irmãos que também estão doentes, as pessoas que vocês conhecem, que já contraíram o Covid-19. Nós temos o meu pai, pastor Davi, com essa suspeita e ele está internado agora no Hospital São Domingos, aqui em São Luís do Maranhão, e vamos orar por ele também neste momento. Baixe suas cabeças, reúna sua família para este momento. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por estarmos aqui, muito obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que nos sustenta, muito obrigada, Senhor, porque nós Te conhecemos em espírito e em verdade, podemos Te adorar também em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, nós Te pedimos agora por todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão internados, todos aqueles que estão em casa, para que o Teu milagre, Senhor, aconteça na vida dessas pessoas, em cada casa. Que em nome de Jesus Tu esteja, Senhor, como nosso escudo, nossa proteção, hoje e para sempre. É o que nós Te pedimos. Amém.
Amém. Então, para quem lembra do primeiro capítulo do livro de Filipenses, nós estamos estudando uma carta que é conhecida como a Carta da Alegria. O apóstolo Paulo escreveu para todos os amados irmãos que estavam ali em Filipenses, e eles estavam muito alegres em saber das notícias de Paulo, que estava preso na época. Aqui eu vou começar lendo dos versículos 12 e 13, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Para aqueles que não viram o que aconteceu no vídeo anterior, no capítulo 2 de Filipenses, nós temos Paulo aqui falando sobre o exemplo de Cristo. Como que Cristo foi, como devemos segui-lo. E uma das coisas que ele deixou muito claro sobre a vida de Cristo é a obediência dele, a obediência humilde dele a Deus. E aqui ele continua com a mesma ideia, de que nós, como crentes em Cristo Jesus, deveremos prosseguir obedientes a Deus em humildade. É interessante Paulo falar da presença dele, da ausência dele para essa obediência aqui, com relação aos irmãos de Filipenses. Porque nós sabemos que Paulo ele passou um curto período ali e deixou a igreja. Mas agora nós vemos que Paulo passou por outras partes da Europa, plantou outras igrejas e agora se encontra preso. Ou seja, Paulo não teria como saber das notícias, das novas de Filipenses, a não ser que alguém, uma carta, algo assim chegasse até ele. E graças a Deus, ele dá graças a Deus através dessa carta também, que as notícias são boas. Então ele fala o seguinte: olha, eu agradeço muito a Deus, eu estou muito feliz pela obediência de vocês, tanto na minha presença, enquanto eu estive com vocês, quanto na minha ausência, enquanto eu estou aqui preso. E ele fala o seguinte: ponham em ação, exercitem, pratiquem a salvação de vocês. Muitos de nós achamos que a salvação é algo que nós alcançamos, que eu decido aqui, agora, e eu vou organizar para que eu tenha a minha salvação e eu vou alcançá-la. Mas o versículo 13, ele nos traz algo muito importante sobre a salvação. Deus é quem efetua em nós tanto o seu querer quanto o realizar dele. O nosso trabalho é um trabalho real, sim, porque Deus ele colocou em nós essa fé, colocou em nós essa salvação e agora nós precisamos exercitar. Vocês sabem muito bem que nós já temos um corpo físico, porém esse corpo físico ele não vai continuar forte se nós não o exercitarmos. É da mesma forma. E algo muito, muito importante aqui no versículo 13 é que esse querer e esse realizar dele é de acordo com a boa vontade dele. Não somos nós que estamos aqui e pensamos: agora eu vou ser humilde, agora eu vou começar a obedecer, agora eu vou mudar, eu vou ser como Cristo pela minha própria boa vontade. Não, é Deus quem coloca em nós até esse querer, até a vontade de transformação é Ele quem coloca em nós. E assim mesmo, o Espírito Santo de Deus trabalhando em nossas vidas, ele vai nos transformando. Então realizar também é dele. É esse o nosso alvo, é esse o nosso objetivo, de obedecer a Deus em tudo. E é isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui. Um capítulo muitíssimo interessante que mostra isso de uma maneira completa. O capítulo 1 de Efésios. A gente vê aqui em Efésios capítulo 1, você também pode abrir na sua Bíblia, a partir do versículo 3, principalmente no versículo 5, ele fala o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado.
Cristo Jesus. Então nós temos aqui esse alvo, esse exemplo em Cristo e o motivo, a motivação que nos leva a isso e o nosso alvo final, que é obedecê-lo em tudo, sendo humildes a Ele. Ele continua com essa explicação de como essa obediência vai se dar, de como se tornar igual a Cristo, vai ser aqui entre os versículos 14 até os versículos 16. Leiamos juntos. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então aqui, assim como no Efésios capítulo 1, a gente vê o objetivo disso, como isso vai acontecer também. E uma das coisas mais difíceis para a raça humana, para mim, a começar em mim, é fazer tudo sem queixas nem murmurações. A gente tem aqui... Alguns dizem que essas queixas, elas são contra Deus, assim como, por exemplo, o povo, durante o trajeto no Egito, reclamava o tempo inteiro, murmurava o tempo inteiro. E essas discussões, ali, o vocábulo que está sendo usado é literal de diálogo, de tentar contra-argumentar um pensamento, de tentar conversar sobre alguma coisa. A nossa obediência, ela deve ser uma obediência muda. Como é o Senhor que opera em nós, tanto querer quanto realizar, nós devemos estar submissos ao ponto de não querermos argumentar o que está sendo dito, de não querermos murmurar, mudar, enfim, o que Ele está nos colocando. Nesse momento, provavelmente, durante a pandemia, estamos em quarentena, estamos em casa. Em nome de Jesus, vamos continuar bem, salvos, seguros, mas muitos de nós, a começar em mim, já reclamamos por causa dessa situação. Já dissemos, Deus, mas por quê? Como? E agora? Tentamos argumentar com Deus, Deus, mas e se eu fizer isso, isso e isso? Talvez a nossa obediência com relação ao nosso crescimento espiritual também tenha vindo com algumas argumentações com Deus. Dizer, Deus, eu não aceito o momento que estou agora na minha vida. Deus, eu não quero isso na minha vida. Deus, mas por quê? E como? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa humildade, ela deve encher o nosso coração, como encheu o coração de Cristo, ao ponto de dizermos, Deus, realmente, Tu sabes o que Tu estás fazendo e nós concordamos contigo. E nós não temos nenhum dizer, nenhum parecer com relação a isso, preferimos Te obedecer humildemente. Assim mesmo, para as chamadas de ministério. Provavelmente o Senhor o chamou para algum ministério específico e você está ainda lutando. Provavelmente esse é o seu caso. Você está argumentando contra Deus. Talvez o momento em que as coisas aconteceram na sua vida não foram tão propícios ao seu ver, do seu modo de enfrentar as coisas. Mas o Senhor sabe o que está fazendo. E Paulo ele nos fala isso aqui, para fazermos tudo sem queixas, nem murmurações, nem discussões. Tudo o que façamos, irmãos, principalmente se nós sabemos que esse tudo é para exercitar a nossa fé, exercitar a nossa salvação, nos aproximar de Deus, que esse tudo seja exercido sem queixas e sem murmurações. Esse é o nosso objetivo. E sabe uma coisa preciosa que o apóstolo Paulo vem mostrar aqui no versículo 15, é que isso é quase impossível. Como eu falei para vocês, na raça humana, o murmurar, o se queixar, ele foi bem complicado. É muito complicado a gente passar por tudo sem titubearmos. E o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, que através disso, o objetivo, uma das consequências é que nós nos tornaríamos puros e irrepreensíveis. Puros e irrepreensíveis. Será que alguém hoje pode olhar para a sua vida e falar que você é puro e irrepreensível? Será que o povo ao redor de nós vê a nós como igreja do Senhor Jesus Cristo como puros e irrepreensíveis? Esse é o nosso objetivo. Aqueles que murmuram e se queixam e
causam discussões, têm discussões, eles infelizmente não entram nessa categoria, não são parte desse padrão, puros e irrepreensíveis. E ele adiciona filhos de Deus, inculpáveis. Filhos de Deus, inculpáveis. Lembra que Cristo, ele obedeceu fielmente, ele foi humilde a sofrer morte e morte de cruz. O motivo dessa cruz, o motivo da morte dele é para que hoje nós não tenhamos mais culpa diante de Deus. Para que hoje nós sejamos irrepreensíveis diante de Deus. Para que ninguém ache nenhuma falta. Para que não haja nenhuma mancha mais em nós. Uma das coisas interessantes que achamos ao ver isso é que antes de se misturar com o mundo, sabe, um objeto puro antes de ser envolvido em qualquer outra coisa, Jesus Cristo, ele nos marca assim. E assim nós somos considerados filhos de Deus. E outra coisa muito interessante é que não somos puros e irrepreensíveis já no céu, já mortos, já ali todos pensamos como seres angelicais, não ainda como corpos glorificados, não ainda como pessoas redimidas a Cristo já junto ao Pai nos céus. Não, ele fala que nós somos puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio, aqui, agora, de uma geração corrupta, corrompida e depravada. O nosso chamado, amados irmãos, não é para estarmos completamente fora desse mundo. Não é para nos isolarmos no sentido de eu agora sou crente, então eu vou ser perfeito, eu não vou falar com ninguém, porque se eu falar com alguém, aí eu vou murmurar, aí eu vou me queixar. Não, o desafio diário é esse. Puros e irrepreensíveis, considerados como filhos de Deus, inculpáveis no meio da coisa acontecendo, no meio da casa caindo, no meio dessa geração corrompida e depravada. Nós sabemos que os dias são maus. Nós conhecemos muitas histórias que infelizmente não são histórias bonitas, não são histórias inspiradoras, não são histórias que nos enchem de esperança. Infelizmente, o mal está implantado no mundo. E as pessoas, infelizmente, têm se corrompido cada vez mais. Vemos maldade aqui espalhada no mundo inteiro, no meio dessa geração, no meio desse mundo. O Senhor, ele nos chamou e ele tem operado em nós o seu querer e o seu realizar diariamente para que nós possamos exercitar nossa fé e sermos encontrados puros e irrepreensíveis, inculpáveis, filhos de Deus no meio dessa geração. O nosso desafio é muito maior do que somente morrer e ir para o céu. Muito maior do que somente nos isolarmos, falarmos que somos crentes e ficar tudo bem. É muito maior, porque estamos sempre no meio desses problemas. Em meio a essa pandemia, quantas pessoas já te buscaram como uma fonte, um porto seguro, uma fonte da palavra da vida, como alguém em que elas poderiam confiar, como alguém em que elas poderiam falar, olha, os meus problemas, eu estou angustiada por causa disso. Qual é a palavra de Deus que você já transferiu para essa pessoa, que você já transmitiu para essa pessoa? Como você tem transformado o ambiente em que você está, até mesmo a sua casa, provavelmente você está em uma casa em que as pessoas não acreditam em Deus. Como você tem transformado esse ambiente? Como você tem compartilhado a mensagem de Cristo nesse ambiente? No meio dessa geração corrompida e depravada, nós somos chamados a vivermos como filhos de Deus. Filhos de Deus, completamente ao contrário do que o mundo diz que é certo, do que as pessoas dizem que é normal. Então, aqui a gente vê uma das ilustrações mais belas que, inclusive, Cristo, ele disse em uma de suas parábolas. Cristo, ele falou o seguinte: como pode alguém acender uma luz e colocar debaixo da cama? Quem é que vai acender uma luz, acender uma lamparina e esconder?
Não é possível. Nós, como filhos de Deus, devemos brilhar. A nossa luz deve brilhar. E aqui ele fala que vocês brilham no meio dessa geração como estrelas no universo. Vocês sabem, provavelmente já viajaram para um lugar em que não tinha tanto essa vida urbanizada e viram lá no interior do Maranhão, no interior de algum lugarzinho, o céu à noite. O quão escuro tudo é, mas as estrelas brilham. E vocês sabem também que essas estrelas, há muito tempo atrás, enquanto não existia energia elétrica, por exemplo, eram estrelas que guiavam, por exemplo, os marinheiros durante as suas viagens ali no meio do mar. Vocês sabem que essas estrelas brilham muito e elas são pontos de referência. Será que nós temos sido essa luz nesse mundo de escuridão? Será que nós temos sido esse ponto de referência, mostrando quem Deus é, que nós somos o Filho de Deus? Nós temos esse chamado agora. Esse é o nosso desafio, como compartilhei para vocês. E é um desafio muito profundo. E ele não vai acabar agora. E assim, depois de falar aos amados irmãos, que Paulo está aqui compartilhando com ele, essa obediência, assim como eles tiveram o exemplo de Cristo e agora são motivados através do exemplo de Cristo a ter essa mesma obediência, Paulo, ele fala o seguinte, que o motivo de estarmos agora santos e irrepreensíveis, sermos achados como filhos de Deus, é que nós retemos a palavra. No versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida. A gente deve se segurar na palavra, a gente deve se guiar na palavra. A palavra da vida é Cristo Jesus. A sua palavra está aqui transmitida diariamente a nós. Estamos aqui com um diálogo aberto com a palavra o tempo inteiro, porque nós temos acesso a essa palavra da vida, nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso à palavra de Deus e de forma gratuita. Vocês podem abrir qualquer site na internet e vocês encontram Bíblia. Qualquer aplicativo no celular vocês encontram Bíblia. Eu não sei ler, mas tem aqui um áudio em Bíblia e é incrível. Bíblia em áudio no caso, e é incrível como essa palavra da vida, ela nos protege, ela nos guia, ela é o nosso auxílio. O Senhor Deus, Ele já deixou tudo o que nós precisávamos para que nós pudéssemos exercer a nossa salvação, para que o bom e perfeito agir dele em nossas vidas fosse realizado. E o modo como isso vai se dar é retendo a palavra da vida, e a palavra da vida é o próprio Cristo Jesus. E Ele nos deixou isso bem claro, e Ele mostrou o caminho para nós. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é essa verdade, Ele é o nosso Logos, é a nossa palavra. Nós devemos nos apegar a ela, porque somente através dela nós podemos ser assim purificados, nós podemos assim ser obedientes. Como saber o que obedecer se não tivesse já tudo escrito para nós? Nós já temos o que obedecer porque já está muito explícito aqui. Graças a Deus, glórias seja ao Deus eterno, porque Ele já deixou muito claro para nós o que obedecer. Nós sabemos como era a humildade de Cristo, como foi a vida de Cristo, porque está aqui tudo aqui escrito. E nós sabemos como nós agora podemos ser inspirados, motivados para essa obediência humilde através da palavra de Deus. Amados, esse é um desafio diário, como eu falei, a começar em mim. Um desafio diário de buscar mais dessa palavra todos os dias para que possamos ser moldados de acordo com a palavra de Deus. E Paulo está falando aqui que nós devemos reter a palavra da vida. Lembre-se que os filipenses não tinham tantos problemas assim como outras igrejas a quem Paulo escreveu, mas ele não deixa de falar e de deixar muito claro o mais importante aqui: reter a palavra da vida em Cristo Jesus, seguir o exemplo dele. E ele continua: se no dia de Cristo eu estiver lá, eu quero me orgulhar. Do quê? Do trabalho que ele teve. Eu quero que, através de vocês, obedecendo a Cristo, através da sua humildade, através do reconhecimento de que vocês são luz no mundo, eu, Paulo, aquele que pregou a vocês, aquele que ergueu essa igreja, aquele que está aqui até hoje dando palavras de sabedoria para vocês, eu possa me orgulhar no dia de Cristo.
Paulo, ele sabia que o seu fim estava próximo. Ele sabia que provavelmente ele seria entregue como mártir. E ele vai explicar isso nos próximos versículos. Mas ele falava, olha, isso vale muito a pena. E eu quero que vale a pena. Eu me desgastei. Ele fala aqui que eu me esforcei. Eu corri. Eu dei o meu melhor. Eu exercitei. Eu trabalhei muito. E eu quero que tudo isso vale a pena no dia de Cristo. Paulo, ele sabia que a sua recompensa, ela não viria nessa terra. Ela não seria normal. Ela não seria aqui com muitas riquezas, com uma casa boa, que seria em bens materiais, até mesmo com saúde para ele. Ele sabia disso. Ele sabia que no dia de Cristo, ele teria do que se orgulhar. Da mesma forma que nós temos essa esperança de no dia de Cristo nós nos orgulharmos de todo o trabalho que nós colocamos em exercício da nossa fé, em todo o trabalho que nós tivemos em nos debruçarmos e degustarmos da palavra de Deus. Paulo está falando isso aqui, que ele quer essa alegria completa no dia de Cristo. Esse orgulho por, olha, eu trabalhei, eu sei disso. E vocês são fruto do meu trabalho. Paulo, ele queria ter essa alegria aqui. E ele sabe que ele precisa ter certeza de que ele não se esforçou inutilmente, de que todo o trabalho que ele colocou não foi em vão, não foi vazio, mas sim cheio de significados espirituais. Da mesma forma, nós, à medida que nós vamos prosseguir na nossa caminhada cristã, os nossos alvos, os nossos objetivos, os nossos princípios, as nossas motivações, elas precisam ser também purificadas. E a nossa motivação principal não deve ser alcançar coisas aqui nessa terra. Por exemplo, Paulo, ele não desejou uma vida mais longa. Ele sabia que durante o tempo que ele teve, ele se desgastou, ele se entregou, ele se deu completamente, ele trabalhou exaustivamente, mas não para algo terreno, para algo eterno, no futuro com Deus. Essa deve ser a nossa motivação também. O pequeno espaço de tempo, pequeno vírgula, de vida de Paulo, ele foi gasto completamente no serviço de Cristo. Deus, ele usou toda a história de Paulo para esse fim. E a história dos filipenses da mesma forma. E a nossa história? Será que nós temos também gastado, empreendido a nossa vida da mesma forma? De falar, tipo, olha, eu sei que naquele dia glorioso eu serei orgulhoso do trabalho em que eu empreendi no reino. Paulo, ele estava falando isso aqui. Eu não quero que meu trabalho seja em vão. Por isso, obedeçam, continuem firmes, retenham a palavra da vida. Aqui, continuando, ele fala de uma coisa muito interessante, nos versículos 17 e 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço, que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Ele fala aqui de algo muito específico das tradições judaicas, que era com relação aos sacrifícios. Vocês provavelmente já ouviram falar que para perdão de pecados, por exemplo, eles precisavam de sacrifícios. Algumas versões trazem aqui a libação, que é esse ato de derramar. Geralmente a libação era o derramamento do sangue do próprio animal sobre o animal. Aqui como comprovação de que aquele sacrifício estava sendo oferecido, de que ele seria aceito a Deus, como sacrifício vivo e agradável a Ele. Aqui nós temos mais um grande versículo explicado na Bíblia, em Romanos 12, que nos traz luz ao que está acontecendo aqui. Abram suas Bíblias em Romanos 12, aqui nos versículos 1 principalmente, fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Com a mesma ideia, Paulo está falando aqui que retendo a palavra da vida, obedecendo a Deus com humildade,
Não importa se tem apóstolo presente ou sem apóstolo presente, nós sabemos que o nosso compromisso é com Deus. A nossa vida, e aqui ele está falando para a igreja, a vida de vocês como igreja, o exercitar da salvação de vocês, é como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala, olha, a minha vida está como libação. Eu me ofereço sobre esse sacrifício que vocês estão fazendo diariamente, como apóstolo. Eu me ofereço como sobre esse sacrifício, como aquele que confirma. Eu sei disso, eu tenho completa confiança de que vocês são sacrifícios vivos, agradáveis a Deus. E ele fala que esse sacrifício, e ele fala que provém da fé de vocês. Lembra a fé? Essa salvação que está sendo exercitada? Exatamente. Isso nos faz nos autoanularmos. Nós precisamos nos desgastarmos ao ponto de não existirmos mais. E Paulo tinha consciência de que ele já tinha feito isso. Inclusive no capítulo 1 de Filipenses ele fala, olha, para mim não importa mais viver, porque o viver é Cristo. E ele quer que a igreja alcance esse mesmo sentido. Ele quer que a igreja veja da mesma forma. Sacrifício vivo, de morte diária. Esse culto racional vai ser exatamente essa entrega completa à palavra da vida, à palavra de Deus. Essa entrega completa à palavra da vida ao ponto de nos anularmos, de sermos mortos diariamente. E assim, sermos achados por Deus como sacrifício agradável. Sermos achados por Deus como aqueles que são filhos. Como aqueles que agora são irrepreensíveis, como aqueles agora que não têm culpa, como aqueles agora que são achados como a luz do mundo. É isso que Paulo está falando aqui. E eu me entrego a favor de vocês. Eu confirmo esse sacrifício de vocês. Eu sei que a salvação de vocês está sendo agora exercitada de forma completa. Amados, o nosso chamado é esse, de vivermos no mundo, no meio dessa geração corrompida, de forma que agrade a Deus. Lembra que é Ele que opera em nós, o tanto querer quanto realizar, mas é de acordo com a boa vontade dEle. A vontade dEle agradável a Ele. É esse o nosso objetivo, de erguermos esse louvor a Ele, de forma agradável a Ele. Em Efésios 1 ele fala que tudo isso é para o louvor da sua glória, para a glorificação do seu nome. Nós somos amados filhos adotados por Deus, para que Ele seja glorificado e não nenhum outro, nenhum a mais. E Paulo ele encerra essa parte de forma muito linda, feliz, alegre. Estejam vocês também alegres, regozijem-se comigo. Lembrando que Paulo ele não estava numa posição em uma festa, ele não estava em um lugar maravilhoso para a alegria, ele estava em uma prisão. E ele sabia que ele estava caminhando à morte, ele sabia que em qualquer decisão que ele tomasse ou que ele pudesse fazer, levaria à morte. Ele sabia disso, ele estava consciente. E ele falava, alegrem-se comigo. Por quê? Porque eu estou almejando, eu estou sonhando, eu estou pensando, minha motivação é algo muito maior do que a vida nessa terra. É algo eterno, é a eternidade com Cristo, é a eternidade que vai marcar essas nossas vidas, de forma que tudo que fizemos aqui é para o louvor da glória dele, e isso nos traz completa alegria. Essa congratulação, essa felicidade, ela deveria ser mútua, não deveria ser guardada só para entre os da igreja de Filipenses, só com Paulo, não, mas mútua, de realmente nós somos alegres por um único motivo, uma única causa. E essa nossa obediência que nos trouxe, que nos vem trazendo a humildade de Cristo, que nos anula completamente, somente ela nos traz o regozijo verdadeiro, a paz verdadeira. Somente essa obediência que nos faz nos derramar como sacrifícios vivos e diários e agradáveis a Deus. Esse nosso culto racional de entrega diária à palavra da vida, isso nos traz alegria completa. Alegrem-se com Paulo. E agora,
nesse momento a gente vê o nosso pastor agora, que não está presente, mas está ausente. E provavelmente ele deve estar falando a mesma coisa, a esperança que ele tem, que o rebanho dele esteja obedecendo fielmente a Deus, tanto na sua presença quanto na sua ausência. E ele deixa que os pormenores obedeçam a palavra da vida. Não percam o foco real e principal, que é a obediência humilde, o fato de nos quebrantarmos para que sejamos aqueles puros e irrepreensíveis no meio dessa geração corrupta e possamos estar debruçados com mais gosto da palavra da vida de Deus e possamos assim brilhar nossa luz em meio ao mundo. Alegrem-se, alegrem-se. Lembrando que esse nosso momento em que estamos, durante o Covid, durante a quarentena, durante essa hora em que estamos mais em casa, provavelmente alguns de nós perderam os motivos, as reais motivações de estarem alegres, perderam alguns sentidos. Mas lembrem-se, o apóstolo Paulo estava falando aqui, para todos nós até hoje, alegrem-se junto comigo. Estejam felizes porque no dia de Cristo tudo isso vai valer a pena. E essas nossas marcas, a nossa corrida, ela não é em vão. Se nós estamos nos esforçando pelo motivo certo, se nós estamos nos debruçando no motivo certo, se nós estamos aqui realmente animados pelo motivo certo, nós temos muitas razões para nos alegrar no Senhor, com temor e tremor, porque Ele já está realizando em nós tanto querer quanto realizar dele, segundo a boa vontade dele. Então, que essa palavra venha encher os nossos corações nesse dia, que você possa compartilhar dessa palavra, que realmente você possa ter entendido e agora aplicado no seu coração essa palavra, para que o nome de Cristo somente seja glorificado através disso. Vamos orar mais uma vez. Encerrando, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de nos debruçarmos, aprendermos um pouco mais da Tua palavra da vida. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que nos mostrou essa palavra e que realmente está nos conduzindo, que nós estejamos agora quebrantados, que em nome de Jesus nós possamos estar sendo movidos através da obediência do exemplo de Cristo, a termos mais obediência humilde também, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos fazer tudo, Senhor, tudo, sem murmurações, sem queixas, sem contendas. Senhor, nos ajuda a isso, para que assim possamos ser achados, Paizinho eterno, como os Teus filhos no meio dessa geração corrompida, Senhor, em nome de Jesus, que somente o Teu nome seja glorificado no processo, que nós possamos nos alegrar pelos Teus motivos e não por motivos terrenos. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém. Amém. Muito obrigada. Nos acompanhem nas redes sociais e estejam sempre aqui conosco, aprendendo mais acerca da palavra de Deus. Obrigada!